esse episódio é pra você que continua atraindo os mesmos tipos de relacionamentos que a gente criou o alter ego. O alter ego nada mais é que criar uma nova personalidade para você se conectar com aquilo que foi apagado lá no seu passado. Inclusive, a Beyoncé, ela tem o seu alter ego que é chamado de Sasha. Então, ela cria essa personagem para ela poder subir no palco. Tem uma cantora brasileira chamada Larissa, que ela criou a sua personagem chamada Anitta, e ela precisa da Anitta para ela subir no palco. Então, na vida, nós precisamos, sim, muitas vezes criar um personagem. Sabe quando você assiste uma novela e você fica apaixonado por aquele personagem, e de repente ele vai para uma outra novela e você fica com raiva porque o personagem era completamente diferente, ou perde todo o encanto, justamente porque aquela pessoa ela criou um personagem para fazer aquela novela. E na vida, nós precisamos também criar os nossos personagens. Então foi quando ela mudou o visual, ela comprou perfumes diferentes, ela começou a falar de forma diferente, a gente começou a trabalhar e a lapidar a comunicação, trazendo um ar mais misterioso, onde ela não precisava contar tudo sobre a vida dela, ela não precisava abrir todas as suas dores, não precisava mais contar do passado. E o que aconteceu? Quando ela criou essa nova personagem, obviamente ela criou uma personagem que ela conseguia manter ali, que era algo confortável, que era algo transformador para ela. Ela mesma começou a se atrair por outros homens, por homens completamente diferentes do que ela estava acostumada a atrair. Não era que... Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Descruza as Pernas, menina. Eu sou Dana Piuga, sou terapeuta especialista em relacionamento. E nesse podcast eu costumo unir a espiritualidade com a neurociência, trago um pouquinho da minha história e também trago a história dos meus clientes. E no episódio de hoje eu vou falar sobre o lado sombrio do autoconhecimento. E por que eu vou trazer esse tema? Provavelmente para você que está escutando esse tipo de podcast, onde eu falo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, processos dentro das relações, você é uma pessoa que gosta de ler, você é uma pessoa que já deve ter feito terapia ou está fazendo, deve ser uma pessoa que gosta de entender sobre os seus processos dentro dos relacionamentos, já entendeu quais são os seus gatilhos, você já deve ter ido olhar lá para os comportamentos dos seus pais, aonde você continua repetindo alguns padrões muito próximos ali dos seus pais, algumas coisas você já entendeu, você já mudou, mas tem coisas que você não consegue mudar. Bom, esse episódio é pra você. Você que continua atraindo os mesmos tipos de relacionamentos, que repete padrões que você jurava que tinha resolvido. Faz 6 anos que eu trabalho como terapeuta. E nesses 6 anos, eu já atendi diversas pessoas com diversas situações envolvendo relacionamento. Mas tem um comportamento que ele é muito parecido, que é esse comportamento dessa autossabotagem, onde a pessoa já entendeu quem ela já entendeu quais são as dores, ela já entendeu quais são os problemas relacionados aos antepassados, os problemas relacionados com seus pais, já fez diversos movimentos, mas ela acaba se envolvendo naquela mesma situação. O que acontece quando a gente passa pelos processos de autoconhecimento? A gente tem uma expansão de consciência. Só que quando a gente tem uma expansão de consciência e não sabe filtrar e não sabe utilizar exatamente o que eu devo fazer com essa informação, o que eu devo fazer com essa dor, o que eu já tenho que me despedir daquela criança interior que está sofrendo, quais são os comportamentos que eu tenho que soltar, que eu tenho que olhar para esses comportamentos e falar, calma aí, entendi, os meus pais me prejudicaram, minha mãe era narcisista, meu pai era ausente, enfim, já entendi tudo isso, só que agora eu tenho que sair desse lugar e criar minha nova versão. Só que qual é o perigo desse autoconhecimento? É que em alguns casos, algumas pessoas, ela pega aquele autoconhecimento e transforma ele em um esconderijo. Então é como se ela criasse um personagem e fosse viver daquele personagem, e toda a dor, todo comportamento, todas as vezes que ela entra num relacionamento, ela traz aquela bagagem. E como seria isso? Vou trazer uma história de uma cliente minha. Essa cliente minha, ela começou a fazer o tratamento comigo, as terapias, quando ela estava com 35 anos. Quando ela chegou até mim, ela até me disse que ela estava saindo de ela estava passando com psicóloga, e a psicóloga falou assim, olha, não consigo mais te ajudar, eu não posso mais continuar a te atender. Essa minha cliente não é a primeira, eu já atendi muitas clientes que o próprio psicólogo, ele abandona porque ele fala, não, você já entendeu os seus comportamentos, você já entendeu quem você é, você teve essa expansão de consciência,
mas você não consegue evoluir. Então, agora finalizo com você. Então, eu já atendi muitos clientes que vieram com traumas de psicólogos. Não estou falando mal da psicologia, sou da área da saúde, respeito, sei que tem sim bons psicólogos, mas a gente precisa entender. A gente tá vivendo numa era onde não dá mais para dividir corpo, mente e espiritualidade. A gente tem que unir o todo. Quando a gente trabalha só com a mente, a gente não consegue trazer um resultado mais eficaz. É aquele resultado que, ok, que é o lado sombrio do autoconhecimento, que foi aonde eu fui estudar e entender que você já sabe demais, você entende demais, e quando você entra no relacionamento, você se torna aquela pessoa que você começa a apontar dedos para o outro, porque você já entende tudo e você sabe qual é o comportamento. E você sai daquele seu lugar de mulher e quer virar salvadora do seu parceiro, da sua parceira. Então, essa minha cliente, ela chegou, ela tava com 35 anos, então ela já tinha passado por diversos relacionamentos conturbados, relacionamento tóxicos, e ela foi contando a história, a gente foi fazendo os processos, foi fazendo divórcio energético, fui entender o comportamento dos pais, e a mãe dela era uma mãe narcisista, e o pai, ele era um pai presente fisicamente, emocionalmente, o pai dela era ausente, então ele não tinha uma conversa, ela não conseguia ter uma relação. O que acontece? Ela foi pro mundo em busca desse amor, já que ela não tinha esse amor em casa. E ela foi passando por diversos relacionamentos. Chegou um momento que ela foi atrás, né, de fazer tratamento com psicólogo, ela foi se conhecer, ajudou muito, ela foi entender. Daí ela foi e descobriu que a culpa não era dela, a culpa era dos pais. Ela foi entender que a mãe era um pouco narcisista e esse pai era emocionalmente ausente. Foi aí que ela começou a punir os pais dela. Quando ela entendeu que a culpa era dos pais, mas que ela não poderia jogar essa culpa, ela tinha que entender os pais, então ela começou o processo de preciso perdoar, preciso entender que meus pais, eles eram um homem e uma mulher com seus medos, com seus anseios, com seus desejos, com as suas angústias e que também tinha uma bagagem ancestral cheia de restrições, de julgamento, de dor, de perdas, de humilhações. Então ela começou a entender que, primeiro entendi que a culpa era dos meus pais, depois entendi que eu precisava perdoar os meus pais. Ela entendeu e ela foi para esse lugar do autoconhecimento e ela foi entrar num novo relacionamento. Entrando num novo relacionamento, de novo, mesmo ela sabendo de todos os processos, ela continuou trazendo as mesmas dores. Vindo para a Austrália, mudando para a Austrália, chegou aqui com 35 anos, ela começou a passar pelo processo e conheceu uma pessoa muito legal, que ela mesma falou, nossa, esse homem, ele se encaixa em tudo na minha vida. Eles começaram a ter relacionamento, um cara tranquilo, um cara presente, tudo acontecendo lindo, maravilhoso. E ela começou a vir para terapia, porque ela começou a ter muitas brigas com ele e tinha muita discussão ao ponto dela começar a agredir. E foi quando ela veio me procurar, porque a própria psicóloga dela falou assim, não dá pra eu continuar te atendendo, e ainda mais agora você na Austrália, eu não consigo te acompanhar porque você já entendeu tudo e continua repetindo os mesmos padrões. Quando ela chegou, a gente foi entender e eu fui lapidar as dores porque tinha alguma coisa lá dentro que ela não conseguia soltar. Nisso, o que acontece? Para você ver que muitas vezes a gente acaba entrando nessa armadilha do autoconhecimento, se achando superior ao outro. Como ela entendia já tudo, ela sempre fez terapia, o autoconhecimento, ela entrou nesse relacionamento e esse cara, ele era bem cético, ele não conhecia nada de psicologia, ele tinha aquele padrão um pouco assim, terapia é pra louco, eu não sou louco, eu tô bem, não preciso de terapia. E ela entrou assim, você precisa de terapia porque você precisa de acompanhamento, você não tem uma boa comunicação porque a culpa é do seu pai, e ela começou a trazer tudo que ela tinha estudado. Até que, o relacionamento, o próprio cara falou, eu não dá pra continuar esse relacionamento, eu vou ter que sair. Enfim, passando pelos processos, entendendo a ativação da Kundalini, passou por todos os processos, conheceu uma outra pessoa. Daí ela já entendeu que ela não poderia ser a terapeuta dele, ser a mãe dele, ficar colocando o dedo, olha, a culpa é da sua mãe. Ela já entendeu que ela precisava distanciar, entender que ele era um relacionamento. Foi passando um tempo e de novo ela caiu nessa armadilha. Vamos olhar e vamos entender. O que acontece? Ela já tinha criado uma personagem dela desde pequena. Desde pequena, ela entendeu que a mãe era narcisista, então a mãe, ela agredia, né, verbalmente, falava muitas coisas, humilhava. Quando ela chegou nesse último relacionamento agora,
teve um momento na terapia que ela falou assim, Dana, esses dias eu tive um comportamento e eu vi igualzinho a minha mãe. Eu virei a minha mãe. E sim, infelizmente, mesmo a gente fazendo terapia, entendendo, a gente vai repetir os mesmos padrões. E é aí que é o perigo. E foi então que, como a minha terapia é uma terapia intuitiva personalizada, então ela é totalmente personalizada para o meu cliente. Então ela não é para todo mundo é igual, não. A sua situação, ela não vai ser, por mais que você tenha passado pelos processos, uma mãe narcisista, um pai ausente, ou um pai narcisista, uma mãe ausente, enfim. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua dor e cada um aprende de uma forma diferente. Foi então que eu entendi que ela tinha algo dentro dela que ela nunca conseguiu viver, que era aquele lugar de mulher, uma mulher sedutora. E o que aconteceu? Ela lembra que quando ela ia se arrumar, a mãe dela, ela escutava da mãe, do pai, sempre falando assim, essas meninas que usam essas roupas, elas são meninas que não prestam, meninas que não se valorizam, menina que passa batom, eu acho tão feio mulher que fica colocando esses brincos, porque a fulana, e ela escutou a vida inteira, a mãe falando mal de amiga, de tia, e o pai dela também confirmava. Então ela perdeu aquele lugar de mulher, de sedutora. Foi então que a gente criou o alter ego. O alter ego nada mais é que criar uma nova personalidade para você se conectar com aquilo que foi apagado lá no seu passado. Eu não sei se você sabe, mas o alter ego tem, inclusive, algumas cantoras, a Beyoncé, ela tem o seu alter ego, que é chamado de Sasha. Então, ela cria essa personagem para ela poder subir no palco. Tem uma cantora brasileira chamada Larissa, que ela criou a sua personagem chamada Anitta, e ela precisa da Anitta para ela subir no palco. Então, na vida, nós precisamos, sim, muitas vezes criar um personagem. Sabe quando você assiste uma novela e você fica apaixonado por aquele personagem? E de repente ele vai para uma outra novela e você fica com raiva porque o personagem era completamente diferente ou perde todo o encanto, justamente porque aquela pessoa ela criou um personagem para fazer aquela novela. E na vida nós precisamos também criar os nossos personagens. Então foi quando ela criou essa nova personagem para entrar no relacionamento. E quando ela criou essa personagem, ela criou aquela personagem que ela sempre quis, mas que ela escutava da mãe que não era legal. Então foi quando ela mudou o visual, ela comprou perfumes diferentes, ela começou a falar de forma diferente, a gente começou a trabalhar e a lapidar a comunicação, trazendo um ar mais misterioso, onde ela não precisava contar tudo sobre a vida dela, ela não precisava abrir todas as suas dores, não precisava mais contar do passado. Por mais que você esteja num relacionamento há muito tempo, é importante a mulher ter esse mistério. O homem, ele nasceu para caçar. Então, o homem, ele tá em busca de encontrar a sua presa. E quando nós entramos no relacionamento, se a gente já se entrega e conta tudo, e conta das dores, perde esse lugar misterioso, esse lugar sedutor da mulher, para de ser interessante pro outro. Eu não tô falando pra você fazer joguinhos dentro de uma relação. Eu tô falando pra você que tem dificuldade de entrar no relacionamento justamente porque você se acreditou tanto nessas dores que seus pais trouxeram e você se perdeu da sua melhor personalidade. Quando ela criou essa nova personagem, obviamente, ela criou uma personagem que ela conseguia manter ali, que era algo confortável, que era algo transformador para ela. O que aconteceu? Ela mesma começou se atrair por outros homens, por homens completamente diferentes do que ela estava acostumada a atrair. Não era que os homens começaram a atrair, obviamente que foi uma troca, mas ela começou a gostar de homens completamente diferentes do que aqueles homens que ela estava acostumada a sair. Daí você vai me falar, mas Ana, mas daí eu vou ter que criar essa personagem, viver essa personagem? Não, você não precisa criar essa personagem e viver essa personagem, mas você pode usar ela em encontros, você pode utilizar reuniões importantes, você pode utilizar ela no seu dia a dia, mas de uma forma, obviamente, usando com uma boa moderação. Na vida, nós temos diversos personagens. Eu sou uma personagem aqui no meu podcast.
Quando eu sou mãe, eu sou uma outra pessoa. Então é como se eu fosse uma outra personagem. Dentro do meu relacionamento, eu também sou uma outra pessoa. Quando eu tô dentro da terapia, que eu estou ouvindo, eu também sou uma personagem. Não significa que eu não seja a Dana. Eu sou a Dana. Mas para cada lugar, eu vou ter um comportamento diferente. Eu não vou falar com vocês que nem eu falo com meu filho. Porque eu tenho toda uma delicadeza. Por mais que ele já é um homem, mas é diferente. Quando eu vou falar com meus pais, eu já falo diferente do que quando eu vou falar com meu marido. Então, a gente precisa entender que, sim, nós já temos diversos personagens na nossa vida. Porém, a gente pode criar um personagem para trazer esse lugar que só nós mulheres sabemos, que é aquele lugar mais sedutor, intuitivo, aquele lugar mais misterioso mesmo, que seduz. Isso também serve para os homens, se você estiver escutando, o homem também pode criar esse personagem. E principalmente, sabe qual é a transformação? Que quando nós criamos essa personagem e a gente começa a viver, o campo vibracional muda, você começa a querer ter uma vida completamente diferente e automaticamente você começa a atrair abundância, prosperidade, saúde. Gente, obviamente, quando a gente vai criar uma personagem, você vai criar uma personagem saudável, bem-sucedida, elegante, misteriosa. Automaticamente você começa a atrair, porque a lei da suposição ou a lei da atração, o diferencial é eu me transformo para eu receber. Então, primeiro eu sou para depois eu receber. O problema do ser humano é que ele acha que ele precisa de algo para ser feliz, mas não. Nós precisamos ser felizes para receber o algo novo. Tudo é campo vibracional. No mundo, no universo, tudo é energia. Então, o universo, ele vai te entregar aquilo que você está vibrando. Se você está vibrando numa nova mulher, numa mulher inteligente, misteriosa, numa mulher que... Enfim, você pode criar uma mulher que é mais... que gosta de ler livro e de repente você vai desenvolver uma habilidade muito melhor de ler livros e ainda escrever. De repente essa sua personagem é uma mulher que sabe dançar e você nem sabe dançar e de repente você vai descobrir que você sobe no palco e dança perfeitamente. Justamente, a gente não tem noção de como poderoso é a nossa mente. E quando ela acredita, ela libera comportamentos, ela libera hormônios, sensações, emoções, até a nossa fala muda. A nossa fala, começa a observar que você fala completamente diferente no seu trabalho, com a sua mãe, com seus familiares, no seu relacionamento. Aquelas pessoas que falam assim, eu sou assim, eu vou sempre ser assim, eu falo desse jeito, são as pessoas que geralmente ninguém quer ficar muito perto. Porque nós precisamos estar nos moldando a todo momento. Ou seja, a sombra do autoconhecimento, ela às vezes te afasta daquilo que você tem de mais lindo. Porém, se você souber utilizar de forma criativa, você pode criar uma nova forma de vida. A cura, ela não está no controle, ela está na integração daquilo que você rejeita. Essa minha cliente rejeitava esse lugar feminino porque ela escutou da mãe dela, dos pais dela, que mulher que se arruma, se veste não é legal. Na verdade, ela nunca esteve perdida. E infelizmente, durante a vida, ela foi atraindo relacionamentos justamente porque ela tinha perdido uma das melhores personagens dela, que era essa personagem livre, mulher. E ela mesma fala, hoje eu estou num relacionamento completamente diferente do que eu já tive antes. Talvez se eu não tivesse olhado para esse lugar, eu ia entrar naquele mesmo lugar, eu queria ser a mãe dele, eu queria ser a terapeuta dele, justamente porque eu fui estudando tanto, eu fui entendendo tanto que eu queria colocar culpa nos pais e que ele tinha que fazer terapia. A terapia, ela é essencial, da mesma forma que a nossa nutrição, fazer exercício físico, cuidar da nossa mente, cuidar da nossa espiritualidade é algo que transformador na vida de qualquer ser humano, e isso tem que ser utilizado de forma natural. A gente não pode obrigar ninguém a querer fazer academia. A gente pode falar, ó, academia é legal, vai fazer exercício, vai correr. A gente não pode obrigar ninguém a fazer exercício físico, mas a gente pode orientar e falar, vai ser bom. E no relacionamento a mesma coisa, a gente não pode exigir que ele faça terapia, mas a gente pode começar a se transformar para que aquela pessoa sinta a sua transformação e ela queira também olhar para aquele lugar. Ou
Às vezes você vai encontrar pessoas que já estão, porque a partir do momento que ela mudou a vibração, ela começou a gostar de homens diferentes, esses homens, a maioria, porque agora ela tá num momento mesmo de ficar um pouco livre, ela tá num relacionamento, mas não é um relacionamento leve, onde ela tá tão preenchida dela mesma, que ela não precisa do outro pra estar muito presente. Então é isso, maravilhosas e maravilhosos. Qual é o personagem que tem dentro de você que você ainda não deu espaço pra ele sair? Tem um personagem aí querendo sair. Qual seria o nome dessa sua personagem? Qual seria o nome dessa mulher? Ou qual seria o nome desse homem que está aí dentro querendo sair? E que se você colocar pra fora, talvez você vai conhecer a sua melhor versão, que é aquela versão que foi apagada desde a sua infância. O autoconhecimento, ele não é destino, ele é um trampolim. Se você não pula esse trampolim, ele acaba virando uma prisão. Se você gostou desse episódio, compartilha com aquela amiga que sabe de tudo, conhece tudo sobre autoconhecimento, já leu livro, faz terapia, já entende de tudo, mas mesmo assim continua seguindo os mesmos padrões. Certo, maravilhosas e maravilhosos? Espero que tenha contribuído com vocês. Se contribuiu, deixa seu like. E também me conta se você já tem a sua nova personagem ou se você vai criar a sua nova personagem e se fez sentido pra você. E a gente se vê no próximo episódio.